Glória a Deus. Boa noite, igreja. Hoje nós temos muito que viver com o Senhor. Eu não sei se foi o único aqui, mas eu senti uma atmosfera de alegria aqui nesse lugar. Sabe o fruto do Espírito Santo? Sabe, de alegria, de um fervor. E eu creio que a mensagem que nós temos hoje sobre graça tem a ver com alegria. Porque a gente está falando aqui de boas novas, a gente está falando aqui de uma notícia fascinante, de que Deus é gracioso, de que Deus tem uma graça para derramar sobre as nossas vidas. Tipo, quem aqui, vamos pensar em notícias boas, quem aqui conseguiu nos últimos tempos, nas últimas semanas, um emprego novo? Alguém aí mudou de emprego? Olha aí a galera, portas se abriram. Quem aqui, entrou numa faculdade esse ano? Não sei se você está achando uma boa notícia, mas é um processo, é uma gratidão, né? Você estudou, Deus tem te abençoado com a provisão dele também. Alguém aqui, sei lá, eu acho que não, mas alguém aqui começou a namorar hoje? Ei! Glória a Deus. Eu achei que não tinha ninguém, desculpa. Não queria passar essa vergonha em vocês. Ixi, primeiro dia, mas é isso, é com propósito. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. E hoje nós temos essa notícia fantástica. Todas as notícias são boas, não me entendam mal, mas a notícia da graça é muito maior. É muito mais poderosa, ela alcança as nossas vidas. E eu creio que o entendimento correto e profundo sobre a graça vai mudar para sempre a nossa vida aqui e a nossa eternidade. Amém? Pode colocar os slides. A gente está iniciando uma nova série. Não, mas tem que falar desse mover de ontem. Equibalo foi insano. Quem é que estava ontem aí na praça? Foi incrível. Teve evangelismo, teve louvor, intercessão. Quando estava na finaleira, chegou uma galera da ATSA, de outra igreja, se juntamos como um só corpo e foi incrível. Foi incrível. Você que ainda não foi no Equibalo, pelo amor de Deus, meu irmão. Vai, a gente tá pensando em começar umas 9h30, assim, pra todo mundo poder sair da faculdade e ir direto. Tem pessoa ontem que chorou no meio da Paraná, tem gente que na avenida teve um encontro com Cristo, as pessoas olhavam aquele louvor acontecendo no meio da praça. Deus está fazendo algo na nossa cidade. E cara, eu creio que isso vai tomar proporções ainda maiores, porque é o corpo de Cristo reunido, para adorar livremente e para evangelizar pessoas. Então não perca essa chance, esse programa pro próximo Equibalo. A gente está começando uma série nova, pode passar para o próximo slide. Essa série se chama Graça, Amor e Comunhão. Ela é baseada no versículo 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E, é um versículo muito grandioso, maravilhoso, incrível. É o que a gente chama também de bênção apostólica. No final do culto, às vezes o pastor Jefferson dá essa bênção maravilhosa para a igreja. Ele lê, ele recita esses versículos. Então se você sai antes do culto, meu irmão, está perdendo a bênção aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Isso é poderoso, o que Paulo escreveu, se direcionando para a igreja. Nós cremos que isso aqui está sobre nós. Então hoje a gente vai falar sobre a graça que alcança essa primeira parte do versículo. Eu amo que esse versículo ele fala sobre a Trindade. Isso é fascinante, cara. A Trindade é algo surreal. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a verdade mais profunda, difícil de entender, vai além da nossa mente. Mas quando nós buscamos um amor e devoção pela Trindade, tudo muda. Porque é impossível seguir a Cristo, adorar a Deus, se nós não estamos adorando a Trindade. O Deus Trino, que tem uma essência divina, mas também são 3 pessoas distintas que operam. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é muito poderoso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Trindade, tente entendê-la e você perderá sua mente. Tente negá-la e você perderá sua alma. Isso é muito forte. É o Deus que antes de nos criar e nos amar, existe uma relação de amor. Deus ama o Filho, Deus Pai ama o Filho ama o Pai. Eles amam o Espírito Santo. É uma trindade de amor e de glória. Isso é fascinante, meus amigos. E eu amo como Paulo traz isso à tona também. Nós vamos falar sobre a graça hoje. A gente já falou aqui que a graça é o favor imerecido da parte de Deus. De fato, é isso. Mas existem algumas aplicações desse favor imerecido que são incríveis. E quando a gente pensa sobre graça, a gente percebe que a graça ela está sobre toda a Bíblia inteira.
Desde Gênesis, o começo de Gênesis, onde Deus cria o mundo, até o último versículo da Bíblia. Quando Adão peca, o que Deus tinha falado para Adão? Deus tinha falado assim: o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. A morte vai chegar, não tende, no dia a morte estará sobre vocês. Adão e Eva comem do fruto. E a pergunta que eu faço: eles morreram imediatamente? Não. No momento onde Adão e Eva pecaram contra esse Deus santo, esse Deus bondoso, esse Deus incrível, a graça de Deus se manifestou. Como? Deus fez roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Esse é o Deus misericordioso. Ele poderia fulminar aqueles dois ao pecarem, mas Deus deu um dia após outro de vida, para eles conhecerem mais sobre a misericórdia de Deus. E o último versículo da Bíblia então: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É assim que fecha. Imagina, sabe aquele meme da caneta de fogo, assim, João escrevendo, fechando a palavra de Deus, as escrituras, com essa frase: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa pregação, meus amigos, eu gostaria de dividir ela em 2 sessões. A primeira sessão a gente vai ter uma visão panorâmica sobre a graça. A gente vai analisar um discurso que está presente no livro de Neemias. A gente vai entender algumas repercussões, algumas extrações que a gente pode fazer sobre a graça. E na outra sessão a gente vai falar sobre as aplicações práticas que elas fazem na nossa vida. Então nessa pregação a gente vai ter essas 2 partes. Queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, capítulo 9. Neemias capítulo 9, do versículo 5 em diante. A gente vai ler e vai fazer algumas pausas, porque enquanto a gente vai lendo, a gente vai entendendo algumas coisas. A gente vai separar esse texto, esses versículos, em 4 partes, e a gente vai tirar algumas implicações sobre a graça de Deus. Então vamos começar a ler Neemias capítulo 9, do versículo 5 em diante. Eu não vou explicar tanto o contexto, porque essa passagem é um discurso que o povo ali, depois do exílio da Babilônia, está fazendo. Neemias, eles são reunidos, e o povo fala isso, louvando ao Senhor. O povo começa assim, o texto diz: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o seu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e todo louvor. Só tu és Deus, o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, heteus, e lhe vai sendo alguns povos, e cumpriste as tuas promessas, porque tu és justo. Vamos fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Meu Deus, nós estamos aqui agora começando a expor esse texto, Deus, e eu quero te pedir para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abra os nossos corações. A Bíblia fala que o Senhor é capaz de iluminar os corações com o conhecimento da glória de Cristo, da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos dessa iluminação, Pai. O Senhor sabe, Deus, que todos nós precisamos da graça. Então, por favor, derrama uma porção de graça sobre as nossas vidas. Nos alcança com a sua graça, Deus. Por favor, não nos permita viver em pecado nesse momento. Não nos permita viver na iniquidade, mas nos transforma, para que a graça não seja só uma desculpa para pecar, mas seja um motivo para continuar vivendo. Que a graça de Cristo seja sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para começar a falar sobre graça, a gente tem que olhar primeiro para Deus. E eu amo como esse texto já começa esse discurso tão fascinante, falando sobre como o Senhor é bendito, que o nome do Senhor é glorioso, que só Ele é o Senhor, que Ele tem um exército dos céus, que Ele é dono dos mares, da terra, que o exército dos céus adora esse Deus, que Ele cumpriu as promessas que Ele fez a Abraão, a tantas pessoas, e que Ele é justo. Pode passar para o próximo slide. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui é justamente o quão magnífico Deus é. Porque entender sobre a graça começa aí, entendendo o quão lindo,
fascinante esse Deus é. A gente falou sobre trindade aqui, porque essa visão constrange a gente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles nunca foram criados, Deus nunca foi criado, é um só Deus, 3 pessoas em uma essência divina apenas, operando obras. O que eles faziam antes de criar a terra? O que Deus fazia antes de criar a humanidade? Deus se deleitava nele mesmo, na sua própria glória. O quão incrível, fascinante, eternamente satisfatório ele é. É difícil de entender isso. A gente é preso ao tempo, então tudo tem que ter começo, meio e fim. E Deus não tem isso. Deus nunca foi criado por alguém, ele é, ponto. Esse Deus é fascinante, esse Deus é tremendo. Feche seus olhos agora por 15 segundos e começa a pensar no quão bom Deus é, o quão glorioso ele é. Pensa na glória de Deus, pensa num Deus que está acima de tudo e de todos, que é belo. Ele não é só belo, ele é a beleza. Ele não é só justo, ele é a justiça. Ele não é só santo, ele é a santidade. A graça começa com isso. Pode abrir seus olhos. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para a continuação do texto. Pode seguir. Quem fala aqui diz: viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. Dividiste o mar diante deles, tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra. A gente falou sobre o quão incrível, o quão magnífico Deus é. Pode passar para o próximo. E agora a gente vê o quão grande é o desejo de Deus de cuidar do seu povo. A gente sabe que Deus é tudo isso, que Deus é soberano, que Deus é grande e poderoso. Mas e quando a gente pensa que Deus, sendo tudo isso, não precisando de nada nem ninguém, Ele decide nos amar? Deus decidiu te amar, meu irmão. Deus decidiu estar com você, estar comigo, caminhar com a gente, nos chamar para viver com Ele, se deleitar nele. Isso é graça. E é uma graça imensurável. E o texto fala sobre isso, sobre o povo de Israel, fugiu do Egito, graças ao poder de Deus. Deus fala das maravilhas durante o deserto que Ele fez, desde prover comida, água, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Essas são as obras do Senhor. Agora passo para o próximo. A história estava linda, né? É uma história de amor pura, de um Deus santo que estava salvando seu povo. Mas aí tem um porém. E talvez você conheça esse porém, porque talvez esse porém já esteve escrito na sua vida. Certamente já esteve escrito na minha. Esse porém que a gente coloca diante de Deus. Versículo 16: porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: esse é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Aqui a gente vê o pecado do povo. Pode passar para o próximo. E a gente vê o quão terrível é esse pecado, o quão ingrato é esse pecado. A gente tem essas duas verdades fascinantes. E o pecado entra na história, igual aconteceu na nossa vida tantas vezes, diante da glória de Deus, diante da bondade dele. Parece que está tudo perdido, porque se Deus é santo, se Deus é justo, Ele tem que punir o pecado, Ele tem que punir os pecadores. No mesmo instante, no mesmo ato que o pecado toma forma, esse Deus, Ele tem que dar aquilo que as pessoas merecem, que é a condenação. Mas aí a gente continua lendo o texto. Versículo 19: mas tu, Deus, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. Pode falar um amém para isso? A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para o guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar.
Não lhes negaste o teu maná, teu pão, para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usaram não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Pode dar um glória a Deus para isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que diante do pecado trata os pecadores com misericórdia, com graça. Pode passar para o próximo slide e a gente fecha esse padrão falando sobre o quão imensurável é a graça de Deus. A gente não consegue calcular, é maior do que a gente pode imaginar. E se você olha para esse padrão, a gente vê isso repetindo na Bíblia constantemente. No tempo dos reis acontece a mesma coisa. Deus mostra quem Ele é, Deus mostra o seu cuidado com o povo, o rei peca, e mesmo assim Deus é capaz de perdoar até os piores pecados. Esse padrão acontece com Jesus. Esse padrão está na nossa vida também, porque isso aconteceu com a gente. A nossa história também está dentro desses 4 pontos. O quão magnífico Deus é, Ele se mostrou a nós, talvez Ele está se mostrando essa noite a você, quão grande Ele é, o desejo que Ele tem de cuidar de você, mas nós sabemos o nosso pecado, e nós sabemos o quão imensurável é a graça de Deus. Quero falar uma coisa muito séria, olhando para esse texto de Neemias. O mundo e a nossa carne quer mentir sobre cada um desses pontos. E são mentiras muito fortes. O mundo e a nossa carne quer fazer a gente não acreditar o quão magnífico Deus é. O mundo olha pra gente e fala assim: você tá de sacanagem, né, crentezinho? Você vai deixar de viver o sexo que tá aí no mundo, deixar de ir pras baladonas. Você vai na Paraná, legal, mas você vai evangelizar, mas você tá maluco. Que Deus é esse, cara? Em vez de estar no rolê, nos prazeres, curtindo a vida, sendo amado aí pela galera perdida, você tá falando que Deus é bom, tá aqui repetindo que Ele é santo. O mundo tenta desmerecer isso, mas a nossa carne também consegue muitas vezes entrar na nossa mente. Que não é só o mundo vilão. O vilão também está aqui no nosso coração, enganoso. E a gente tenta falar: não, Deus não é tão satisfatório assim. Não, se Deus é tão magnífico, então por que eu vivo dessa forma? Por que minha vida está horrível? Por que eu nunca me sinto satisfeito? E a gente começa a recorrer aos ídolos, ao pecado, à pornografia, à mentira, ao orgulho. E a gente vai vivendo uma mentira. Da mesma forma, o mundo e a nossa carne tentam mentir sobre o quão grande é o desejo de Deus de nos cuidar, porque às vezes a gente não acredita que Deus está do nosso lado. Será que ultimamente, na sua vida, está sendo difícil crer que você tem um Pai nos céus? Talvez você tenha tanta coisa ruim acontecendo, tanta dificuldade que parece que Deus está longe, sabe? Sabe quando você ora e parece que o céu está fechado, parece que tem um silêncio? A nossa carne tenta fazer a gente não acreditar que Deus está com a gente em cada segundo da nossa vida. Amém? Deus quer cuidar da nossa vida, Deus quer cuidar das nossas decisões, dos nossos pensamentos. Deus conhece tudo, Deus sonda o nosso coração. E o mundo quer mentir sobre isso também, sobre o quão terrível é o pecado. Fazer sexo com a namorada não é tão terrível assim, vocês já se amam. O amor é o ponto, não é verdade? O amor é a coisa mais linda. Se você ama não tem problema, se te faz feliz não tem problema. A pornografia é só para desestressar. Quem que não mente hoje em dia para conseguir um benefício, uma promoção? Fica aí passado para trás. O mundo tenta diminuir o quão terrível é o pecado, e a nossa carne também vai na onda. Eu pequei aqui, mas tem gente que está muito pior do que eu, né? Não, isso aqui eu nem vou confessar para líder nenhum, eu vou ficar na minha, porque poxa vida, tem um cara ali que eu fiquei sabendo que traiu a esposa, o outro ali foi pego no meio da balada. Tô falando de balada porque nós não tava na balada, né, gente? Pelo amor de Deus, mas tava evangelizando lá. É um bom exemplo, porque infelizmente é uma perdição, cara, que a gente vê ali. Mas aí as pessoas, ou você mesmo, a gente pensa: tem gente muito pior do que eu. Isso aqui é só um pecadinho, não é nada demais. Eu tô na igreja, tô louvando, tô aparecendo na foto, a câmera vem, a mídia vem, eu já tô... E aí? A gente cai na mentira. Mas também a gente cai na mentira sobre o quão imensurável é a graça de Deus, se a gente não vigia. Porque daí vem a culpa, e a culpa fala pra gente o quê? Deus nunca vai te perdoar. O seu pecado é o contrário, né? O extremo ruim, mas o extremo também é outro ruim. O outro extremo também é ruim, que o seu pecado não tem perdão. Que você vai conviver a vida inteira, não importa quanto você esteja na igreja, quanto você ore, o pecado do passado sempre vai estar com você. E você não vai se sentir com autoridade para orar por ninguém, para evangelizar ninguém, aquela culpa. Meu irmão, o seu pecado é maior do que o que Cristo fez na cruz por você? Sinceramente, tem como?
Se o próprio Jesus veio para resolver o problema do pecado, por que são os pecados antigos que têm nos afastado da presença de Deus com essa culpa que aparece? Então, se a gente crê em alguma dessas mentiras sobre qualquer uma dessas áreas, meus irmãos, a gente não vai conseguir viver uma vida na graça de Deus. E a gente vai deixar de viver perto do Senhor. E talvez essas mentiras, tipo um câncer assim, sabe? Vai fazendo uma metástase, vai se espalhando a ponto de uma pessoa ir para o inferno por não ter acreditado em nada disso. E agora eu queria ir para as aplicações práticas, porque eu creio que a graça é o favor imerecido de Deus, e a graça se manifesta em Cristo morrendo na cruz, ressuscitando, nos enviando o Espírito Santo, mas a graça também é o transbordar desse favor imerecido. Não é só um favor que alguém faz para você, você não está nem aí. Quando a gente olha para esse favor, a gente não consegue mais viver do mesmo jeito. Amém? Você crê nisso, você vive isso. A gente não consegue mais viver da mesma forma. Então, algumas aplicações práticas. Primeiro ponto, pode passar. A gente precisa reconhecer diariamente quem Deus é e quem nós somos. Essas duas perguntas aqui são as coisas mais importantes que a gente pode pensar. A nossa eternidade é baseada sobre a nossa crença nesses dois pontos. Quem Deus é e quem nós somos. E o mundo também tenta mentir sobre essas duas coisas. Se nosso entendimento sobre essas duas coisas for raso, for algo superficial, a gente vai ficar estagnado na nossa fé. A nossa vida como cristão, de ler a Bíblia, de orar, de estar na igreja, é constantemente entender quem nós somos, a nossa identidade e quem Deus é. E é difícil às vezes entender quem Deus é, porque Deus vai além das nossas expectativas, além da nossa mente. A gente falou sobre trindade no começo, cara, isso explode a nossa mente. Mas eu queria falar sobre uma coisa que Deus fala sobre si mesmo, algo que Deus fala sobre o próprio coração. Está lá em Mateus 11, 28 e 30. Olha o que Deus fala sobre Ele mesmo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Pegue o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus podia se apresentar a nós como um general de guerra, pronto para jogar os seus inimigos no fogo da condenação, porque Ele é santo e justo. Deus podia olhar para o nosso pecado na primeira vez que a gente pecasse e falasse: chega, não pode esse pecado permanecer na minha presença, eu não admito, eu não suporto isso. Ele podia fulminar nós, mas Ele se apresenta como manso e humilde. Você consegue entender que Deus é manso e humilde? Desde que eu me converti eu estou tentando. É muito profundo, é muito intenso, que Deus é esse que é manso e humilde. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, a Bíblia fala, em Mateus 26:50 diz: nisso os guardas agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Acho que Mateus era amigo de Pedro, ele deixou no off essa informação que foi ele. E então Jesus lhe disse: Pedro, coloca a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Imagina Jesus sendo preso, ferido, e no céu legiões incontáveis de anjos preparados, dispostos, com as armas nas mãos. Uma palavra do Filho e o céu se romperia. Todo o exército celestial iria ao encontro do Filho. Uma palavra e o céu se movimentaria. E Ele foi como um cordeiro mudo para o matador. Que Deus é esse? Quando a gente é alcançado pela graça, a gente não consegue viver da mesma forma, crendo nesse Deus que é manso e humilde de coração. Passo para o próximo slide. A graça não suaviza o pecado. A graça não é uma justificativa. Já que Deus perdoa mesmo, né? Vou pecar. Já que Deus perdoa mesmo, não tem problema eu viver essa vida dupla. Meu irmão, se você pensa isso, se você vive dessa forma, tudo indica que você está indo para o inferno. É impossível alguém que é salvo pelo Espírito Santo crer dessa forma, que a graça ela é uma permissão para você pecar.
Existe uma graça, mas a graça se manifesta de duas formas. Na teologia tem algo que se chama graça comum. A graça comum, tem uma definição aqui, é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Ou seja, Deus é misericordioso até mesmo com aqueles que estão indo para o inferno. Porque ao invés de Deus, no momento que uma pessoa que está indo para o inferno peca, ao invés de Deus já acabar e dar condenação para ela naquele momento, Deus ainda assim dá graça, dá oportunidades de ela se converter. Foi assim com a gente pecou tantas vezes, mas até chegar o momento onde nós tivemos um encontro com Cristo, onde nosso coração foi selado. Quantas vezes Deus não teve que ser gracioso? Quantas vezes? E essa é a graça comum que todo mundo pode experimentar. Mesmo pecando, as pessoas que estão indo para o inferno podem ter prazeres nessa terra, podem ter dinheiro, podem ter fama, podem comer dos banquetes, podem ser famosos, podem ter um monte de coisa. Mas a vida é sobre isso. Isso salva as pessoas? Não é isso que salva. A graça que salva é uma graça que transforma. Sabe um exemplo muito bom de entusiastas da graça comum? Não queria estereotipar assim, mas vai ter que ser. Os funkeiros, mano. Os funkeiros, assim, as celebridades que a gente vê, que tem aquelas letras terríveis. Mas muitos deles foram criados por uma família, ali às vezes evangélica, eles têm uma certa reverência a Deus, né? Eles começam a compor aquelas músicas tipo assim, não, porque Deus é fiel, mano, e Deus tá comigo, eu sou grato, eu vou pro bailão usar droga a noite toda. E daí, como é que fica isso aí, rapaz? Como que, às vezes na mesma música deve ter, os caras que agradecem a Deus pela fama e usam a fama pra intensificar o pecado. E aí? Como que fica essa vida dupla? Eu peguei um exemplo difícil, extremo talvez, mas talvez a gente tenha vivido isso de alguma forma. Que momentos da nossa vida tem uma vida dupla? Um pecado ganhando forma. A graça, essa graça que a gente está falando, ela tem nos transformado? Ela tem nos afastado do pecado? Ou é essa ideia de que não, porque Deus vai me abençoar, não, porque eu vou juntar dinheiro, eu vou dar uma casa para minha mãe, eu vou ficar rico, eu vou subir na profissão, e pá. Mas a graça não está salvando. E as pessoas falam, não, porque eu amo Deus. Mas as pessoas, infelizmente, vivem. Eu estou criticando os outros, mas o problema não está lá não, gente. Talvez o problema seja o nosso cotidiano, tá? Na nossa vida. Deus pode e quer perdoar o nosso pecado. É por isso que Ele morreu na cruz. Mas isso precisa nos dar mais vontade de viver em santidade, em viver para agradar a Ele. Você está entendendo? Se você está entendendo, fala trinitarianismo. Aleluia. Eu gosto de uma frase que diz assim: não é porque as misericórdias de Deus se renovam toda manhã que nós podemos pecar toda noite. Não é uma justificativa para o pecado. O fato das misericórdias de Deus se renovarem toda manhã. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, dizem, é uma história de um pai e de um filho que foram acampar. Era um lugar isolado, tinha um lago, e a gente sabe que ali perto da Flórida tem muitos crocodilos. E o pai chega para o filho e fala assim: filhão, toma cuidado, a gente vai acampar ali, meio na beira, mas você não pode ir no lago. A gente vai montar as barracas e tudo mais, toma cuidado. Aí o filho fala: tá bom, papai. Não vou fazer essa voz, não vai ficar legal. E o filho vai lá e fala: tá bom, papai, tudo bem. Passou um tempo, o filho tá lá, o pai tá arrumando as coisas para o acampamento, o filho tá lá, só com o pezinho assim, só vendo como é que tá. O pai vai correndo quando vê essa cena, fala: pelo amor de Deus, filho, eu falei para você, não entra nesse lago, tem crocodilo, não tem ninguém aqui para ajudar, por favor, sai. Aí o filhinho falou: tá bom, papai. Ele estava na puberdade. Passou um tempo, já era quase um entardecer ali perto da noite, e esse filho decide entrar nesse lago. Poxa, nunca venho acampar, estou em outra cidade, eu tenho que viver, não tem crocodilo não. E ele entra. E ali já estava quase escurecendo o dia, mas tinha uma luz, o sol refletindo na água. Ele começa a ver alguns movimentos na água. A água começa a ficar movimentada em volta dele, ele começa a desesperar, ele começa a soltar alguns gritos, alguns olhar para o lado, ficar desesperado, bater na água. Ele começa a ver algumas escamas, ou enfim, aquela pele de crocodilo se aproximando dele ao redor da água que já está movimentada. E quando ele vê do nada um movimento terrível acontecendo atrás dele, ao redor dele, o pai entrou no lago.
para salvar esse filho. Ele pula na frente do crocodilo que estava prestes a dar o bote. E o filho se vê naquele lugar, naquela água cheia de sangue, uma gritaria. Aquele pai, que era um homem sério, um homem bom, um homem justo, gritando, falando: sai da água, sai, gritando de dor, de agonia. E esse filho sai nadando sem nem olhar para trás, aquela água cheia de sangue. Ao longe, quando ele chega na costa, ele vê só alguns poucos movimentos. A água já estava calma, mesmo com aquela mancha vermelha. Agora, digamos que esse filho somos nós. A pergunta que eu faço é: a gente vai voltar para esse lago? A gente vai entrar de novo no lago que matou o nosso pai? Como a gente pode brincar com algo que matou o nosso melhor amigo? Como? Porque o sangue está na água. Os gritos, talvez a gente não ouviu audivelmente, mas tem as palavras na Bíblia. Jesus falando: Pai, Pai, por que me desamparaste? O grito está aqui. O aviso também está: não entra no lago. Sabe o nosso problema? É que a gente se acha forte demais e capaz demais. E a gente acha que a gente vai conseguir entrar no lago, curtir o momento e sair. A gente vai conseguir entrar no pecado, curtir o pecado e sair. Você vai conseguir entrar num site pornográfico, viver o que você quer viver e depois, vida que segue. Você vai conseguir entrar num relacionamento que não é bíblico, onde vocês talvez estão caindo na imoralidade sexual, talvez com alguém do mundo que nem conhece a Jesus, mas está tudo bem, que eu vou voltar dessa vivo. Mas e quando a vida do nosso pai entra em jogo? E quando a vida do filho, nesse caso Jesus Cristo, entra? Se você quer fazer aposta com o pecado, meu irmão, faça. Ninguém impede ninguém aqui. Mas o preço é o sangue de Cristo que você está profanando. É a cruz que você está olhando para a cruz falando assim: eu sei que deve ter doído, mas o meu prazer vale mais do que o seu sofrimento. É isso. E daí, quando a gente fala de graça, a gente precisa falar sobre pecado. Porque talvez, se não fosse pecado, não teria esse favor imerecido. Talvez a gente fosse merecedor de alguma coisa, eu não sei como seria. Mas o fato é que nós não somos. E está na hora de parar de brincar com esses crocodilos, com esse lago que tem uma mancha de sangue nele. Essa mancha não vai sair. Pode cair chuva, pode vir onda, pode vir o que for. Essa mancha está ali. Mas para quem é salvo, para quem é alcançado pela graça, essa mancha não assusta mais. Essa mancha de sangue nos lava, nos purifica, nos santifica, nos faz lembrar de que Cristo pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. E que é muito bom viver para Ele. Que é eternamente satisfatório viver para Ele. E para finalizar, gostaria de ir para o último ponto. Só para contextualizar essa questão da graça, Paulo fala em Romanos 6, ele diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, ele faz uma pergunta: já que a gente está debaixo da graça, a gente vai pecar porque a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo diz: de maneira nenhuma. Porque ele fala que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos da justiça de Deus. A gente mudou de dono. Se você quer ser porque eu sou liberdade 1000 levels aqui, eu sou o cara livre, eu faço o que eu quiser. Te falar, é impossível não ser um escravo. A pergunta é: você é um escravo de quem? As algemas que são nos nossos braços são de quem? Como Paulo diz, e que seja o grito da nossa geração, que a gente seja escravos de Cristo, porque é uma liberdade que a gente não consegue medir. E para finalizar agora, eu queria te lembrar, meu irmão e minha irmã, pode passar para o próximo, que a graça é maior do que o nosso sofrimento. A graça não é apenas um elemento que nos salva. A graça é algo que nos torna possíveis de viver a nossa vida cristã. Olha o que Paulo vai recomendar para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É nessa graça que a gente precisa se fortificar. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida cristã, no seu trabalho, na sua faculdade, que estão muito pesadas.
muito difíceis. Ou talvez o passado te assola. Talvez um abuso na infância. Talvez um trauma com a sua família. Talvez uma violência que você sofreu. Talvez algo interno, uma dificuldade, um não pertencimento. Só a graça de Deus pode nos dar força para continuar vivendo. É impossível. É por isso que quando Paulo, depois de ter tido revelações incríveis dos céus, ouvido palavras inefáveis, ele recebe um mensageiro de Satanás. Deus permite que Satanás ataque a vida de Paulo constantemente, para que ele não se orgulhasse de toda a revelação que ele viu. E por 3 vezes Paulo fala: eu orei pedindo a Deus, tire de mim esse espinho na carne, tire. E o que Deus falou? Não, Paulo, não. E ele ora mais uma vez, a segunda vez: Deus, por favor, tira esse espinho, eu não aguento mais. O que Deus fala? Paulo, não. Pela 3ª vez, Paulo, talvez desesperado, de joelhos, talvez com lágrimas, ele fala: Deus, tira esse espinho, essa dificuldade da minha vida, essa seta inflamada do diabo que me atordoa, me ajuda. E agora uma voz muito calma, eu imagino, serena, mas forte e intensa diz: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se é pra gente ter orgulho de alguma coisa, sabe do que a gente vai se orgulhar? De ser fraco. De ser fraco, de viver perseguições diárias, de viver com pessoas que nos fazem o mal, de viver injustiças na sua vida, de talvez pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas responderem com ódio. Talvez querer amar sua família e sua família te tratar como se você não fosse ninguém. Deus está chamando o seu nome falando: ei, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça se manifesta na sua fraqueza porque ela evidencia o meu poder. É isso que Deus está falando. E eu creio que hoje Deus quer reforçar a identidade de pessoas. Identidade de pessoas que agora não são mais escravos do pecado, mas são filhos de Deus. São escravos de Cristo e que querem viver para Ele. Mas eu vou falar muito sério. A gente está num auditório cheio aqui, gente. Tem muitas pessoas. E talvez existem pessoas aqui que estão indo para o inferno. E aí? E se a graça não te alcançou ainda? E se o seu coração está cheio de pedra? E se o pecado tem sido o seu melhor amigo? Se nesse lago de crocodilos você tem mergulhado cada vez mais? Eu quero te dizer, essa mesma voz que um dia falou para Paulo sobre a graça, essa voz está te chamando hoje. Ei, vem para a presença de Deus. Vem, porque não tem nada melhor. O salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Do que a vida. Do que a vida. Pensa no dinheiro, pensa na fama, pensa nos tesouros terrestres. Pensa no sexo, na imoralidade, no status social. A graça de Deus é melhor do que a vida. E essa graça quer te alcançar hoje. Essa graça quer te pegar de um jeito a ponto de você não conseguir mais fugir. Porque o amor de Cristo nos domina. É isso que Paulo fala. Presos, algemados pela graça de Deus. É o que nós somos. E essa graça não para em nós. Essa graça continua. Porque a graça é sobre um fluir. A gente falou tanto de um lago de pecado, mas Deus nos apresenta um rio de graça que não tem fim e que limpa e purifica. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Meu Deus. Pai, se existe alguém aqui que não foi alcançado pela Tua graça, Pai, por favor, Pai, por favor, salva os corações agora, Pai. Em nome de Jesus. A banda vai tocar uma música, um louvor a Deus. Nesse momento, fala com o Senhor, por favor. Pensa nessa graça, nesse sacrifício e nesse Jesus que morreu sim, mas Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é o Rei e Ele vai voltar para buscar sua noiva limpa pela graça.